Sejam bem-vindos e bem-vindas ao MesaCast da Casa do Saber. Eu sou Fernanda Pineda e vou, a partir de hoje, acompanhar vocês em conversas bem legais aqui na sala da casa. A gente sempre vai ter aí um tema muito interessante com convidados que eu tenho certeza que vão agregar muito aqui para nossa conversa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, você que está assistindo a gente no YouTube, aproveita para se inscrever e também ativa as notificações para não perder nenhum episódio e também não perder nenhum corte, nenhum destaque aqui do nosso programa de hoje e dos próximos que virão também. E o nosso tema de estreia é um tema que eu gosto bastante, que eu vivo bastante também. Vamos falar de cultura pop. A gente vai falar do impacto que filmes, séries, games, quadrinhos e animes também tem nas nossas vidas e, é claro, também tem na sociedade. Na minha opinião, aqui, entretenimento é coisa séria, com grandes poderes vem grandes responsabilidades e a gente vai falar desse assunto com todo o respeito que ele merece. E eu tenho convidados aqui maravilhosos comigo hoje, vou apresentá-los. Aqui ao meu lado eu tô com o Guto Barbosa, que é youtuber, especialista em anime, cinema, séries também. O Guto tem o canal principal dele, que é o Cronosfera, que é focado, né, em anime, mangá, mais cultura pop oriental. E tem também o Cronosfera Cinema, em que você fala de filmes, séries, desenhos. Enfim, olá, Guto. Oi, gente. Tudo bem? Muito obrigado aqui pelo convite. Sempre um prazer. E, né, falamos aí de cultura pop há algum tempo já na internet, então vamos aqui fazer esse papo. Sim, as delícias de falar de cultura pop na internet, né, Guto? Também estou aqui com a gente, com o Lucas Nascimento Machado, que é doutor, mestre graduado em filosofia pela FEFELET, USP, é professor da UFRJ, diretor da Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, ALAF, e tradutor também de algumas das obras do Byung-Chul Han. Falei certo? Eu não sei, eu não Também sei a não pronúncia sabe. também, então a gente parte Contava com você. Tá aqui, temos até uma obra aqui já na mesa. Enfim, entre os temas, né, de pesquisa que você aborda é a relação entre games, cultura pop, filosofia. E você também foi um dos organizadores aí do 10º Festival Games for Change na América Latina. E faz gameplays também, né? Quando dá tempo, porque você faz muita coisa no Filósofo que Ri, né, Lucas? Isso, e ainda bem, uma coisa bem artesanal mesmo, mas a gente está tentando trazer mais essa discussão, falar sobre jogos, filosofia, ver um pouco, né, a dimensão filosófica dos jogos, usar jogos para pensar questões filosóficas, um pouco essa proposta mesmo. Adoro, gosto muito. E o detalhe é que o Lucas também é professor da nossa plataforma de streaming, Casa do Saber Mais, onde você encontra uma série de cursos sobre assuntos super interessantes, desde psicanálise, história, filosofia também, negócios. Tenho certeza que tem conteúdos que você vai se interessar lá na nossa plataforma. Então, enfim, depois dá uma passada aqui no link da descrição para você poder acessar aí e assistir onde você quiser. Tem no tablet, no computador, enfim, você pode acessar a Casa do Saber Mais no dispositivo aí da sua preferência. Vamos começar pelo básico? Né? Quando a gente fala cultura pop, quando eu estou aqui apresentando o tema, o que vem na mente de vocês? Como vocês definem cultura pop? Cultura pop, eu acho que principalmente para os últimos tempos, com o boom do crescimento do mundo que antigamente era o mundo geek, o mundo nerd, cultura pop, pelo menos da forma que eu vejo, é aquilo que consegue tanto chegar nas pessoas, no grande geral, uma massa muito grande, quanto a indústria ativamente trabalhando para produzir mais coisas relacionadas a isso. E vai se retroalimentando com gente que chega nas pessoas e vai produzindo. Então, nesse momento, a gente tem muitas coisas coloridas para a cultura pop da década de 20, nesse momento. Muitos heróis, muito brilho, muitas músicas, muitos tons. E é por aí que a gente está seguindo nesse momento. Pode ser que mude daqui a uns 10 anos, pode ficar um pouco diferente. Era diferente algum tempo atrás, de alguma forma. Mas como que você vê isso, Lucas? Então, na verdade, primeiro falar que o que eu falo aqui é muito de uma perspectiva completamente pessoal e nada profissional, digamos assim, né? Afinal, toda a minha pesquisa é sobre outros temas, mas eu acho que nesse sentido eu quero muito mais ouvir muito do que o Guto tem a falar aí sobre isso, que ele que trabalha com essas questões mais profundamente. Mas das coisas que eu acabei estudando, inclusive traduzindo, e um pouco dessa minha vivência pessoal, até desse interesse de explorar, né, essas camadas filosóficas que eu veria assim, em certos produtos do que a gente chama de cultura pop, né?
A impressão que eu tenho é que muitas vezes quando a gente fala de cultura pop, a gente pressupõe essa distinção justamente entre entretenimento e arte de verdade, ou né, a alta cultura, ou o que quer que a gente entenda por isso, né? Que se supõe justamente que o entretenimento é algo feito mais assim simplesmente para vender e agradar as pessoas, mas que não produz necessariamente nenhuma reflexão profunda. Não que eu concorde com isso, eu estou dizendo que parece que geralmente é essa a impressão que as pessoas têm quando a gente fala de cultura pop, né? Parece que é uma cultura, desculpa te interromper, parece que é uma cultura menor, exatamente, né? Que é uma né? que tem algo que é mais elevado, mas essa aqui é para todo mundo, né? Isso, tem que menos é como qualidade. se fosse uma versão diluída, assim, né? Mas eu tenho muitos problemas com essa compreensão que a gente costuma ter disso que a gente chama de cultura pop, né? E acho que alguém que aborda essa questão de uma maneira interessante justamente é o Byung-Chul Han, nesse livrinho dele, O Bom Entretenimento, né? Que ele, basicamente, a premissa dele é, olha, já faz algum tempo que nessa nossa cultura, muito entre aspas, ocidental, né? Se faz essa distinção entre a verdadeira arte, a arte que busca a paixão, né, o conceito, algo de elevado, assim, e o entretenimento que buscaria mais esse prazer imediato. Mas, no fim das contas, essa oposição, de muitas maneiras, acaba sendo artificial, né? Ela obscurece o quanto o entretenimento ele também nos abre para camadas profundas de experimento das nossas vidas, né? De dimensões importantes da nossa vida, de estarmos no mundo, de nos relacionarmos com os outros, né? De termos uma relação mais aberta com a nossa, até com os nossos próprios sentidos, a nossa corporeidade, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir mais para frente com mais calma também, mas eu acho que quando a gente fala de cultura pop, tem a ver com isso que acaba sendo acessível para um público maior, né? Um público mais amplo, acaba tendo uma repercussão maior, mas que eu não acho que necessariamente por causa disso a gente deva supor aqui, então, que a gente está diante de um produto cultural inferior, simplesmente diluído. Na verdade, eu acho que as relações e interações entre esse tipo de cultura popular e a cultura, digamos, acadêmica, são mais complexas do que parece, e elas têm muito mais relações de dependência e de, né, eu diria assim, de influência mútua do que a gente gostaria de pensar muitas vezes a partir desse olhar elitista, desse olhar, né, de suposta superioridade. Você falou muito da academia, eu ia também comentar justamente isso. Me parece um viés elitista, né? Um viés meio que esquece, né, o acesso que as pessoas vão ter à cultura, porque a cultura pop pode ser simplesmente cultura. Sim. Né? É que eu acho que bastante dessa visão elitista veio principalmente por conta da difusão da cultura pop, né? Considerando avanços de plataformas, a internet que surgiu, né, há pouco tempo, relativamente pouco tempo, comparado à história da humanidade, da tecnologia, o jeito que essas coisas hoje em dia chegam para todo mundo, né? Essa democratização da cultura pop, o jeito que isso consegue chegar em muitas etapas e camadas que antigamente não iam ter nenhum contato com, né, contatos mais limitados com o que tinha-se como uma cultura mais elevada. E aí, por conta disso, essa camada elitista começa a visualizar a cultura pop como algo inferior, porque agora todo mundo pode ter, então não é mais tão interessante assim. Sim. É uma visão bastante equivocada também do jeito que eu vejo. Sim. E eu acho assim, muitas vezes esse tipo de crítica também vem nesse olhar que usa certas ideias como falar de indústria cultural e de você ter esse processo de massificação, como se isso levasse a uma certa padronização. E é claro que isso tem uma certa medida de verdade, mas eu acho que o elitismo e o preconceito aí está em reduzir a isso e tratar como se essas dimensões dessa relação entre cultura e economia, esses tipos de dinâmicas que acabam influenciando aí, só se limitasse a essa dimensão da cultura popular que surgiu nos últimos tempos aí e não fosse característico da própria história da arte, por exemplo, né? Quer dizer, os grandes compositores sendo contratados para compor músicas para, né, figuras específicas, quer dizer, claro que tem diferenças de grau, mas a maneira com que se coloca acaba sendo uma oposição muito caricata que não permite ver que no fundo tem dinâmicas parecidas ali, que há muito para se explorar
culturalmente em qualquer uma dessas regiões, né? Com certeza. Qual obra vocês diriam? Obra, enfim, tô aqui falando de todos os meios possíveis. Qual obra vocês acham que deu pontapé para as pessoas falarem em cultura pop? Eu vou começar. Para mim é Star Wars. Que é a partir dali temos para mim começou ali. É verdade, pensando historicamente, Star Wars foi um marco muito importante para isso, né? Porque tanto trouxe a revolução de como se fazia o cinema, ao mesmo tempo que teve uma narrativa que se consolidou como pop depois, né? Trouxe essa leveza, e ao mesmo tempo em que isso era colocado no meio de um cinema que era bastante, né, para a década, quando surgiu Star Wars, era um cinema muito mais focado em o cinema, né, ser mais profundo, mais intenso. Aí Star Wars traz um humor de galhofa, traz um figurino meio tosco, assim, que acabou se tornando uma linguagem extremamente original. Mas realmente Star Wars é um desses títulos que marcou esse início e determinou como seguiria todo o conceito dali pra frente, né? Toda a questão de criar um universo que hoje a gente vê tão, né, frequente em uma série de franquias. Ficção científica pro lado de humor, Star Wars, ou pro lado mais leve, Star Wars. Quando pensa em estética, Star Wars. Construção de universo, Star Wars. Então, muito vai pra lá. Eu confesso que eu não me considero tendo muito cacife para responder essa pergunta, mas eu acho que o que vocês estão falando parece fazer bastante sentido, né? Afinal, quando a gente pensa, a partir de que momento você cria esse culto, entre aspas, né? Nesse sentido de justamente ter uma comunidade em volta que, né, realmente consome coisas daquele universo de uma maneira geral, né? A primeira associação que vem à cabeça, de fato, é Star Wars para mim também. Sim. E vocês conseguem lembrar, assim, de influências, enfim, influências fortes, sejam positivas ou negativas, que filmes, séries tiveram na vida de vocês? De repente, Lucas, algo que te influenciou a ponto de falar, não, quero pensar mais sobre isso, quero estudar esse assunto, quero dar esse outro olhar da filosofia, por exemplo. Então, eu confesso que eu sempre fui muito mais de jogos mesmo do que de qualquer outra coisa, né? Até minha esposa reclama que eu não vejo muito filme, não conheço muito filme, ela usa as referências e eu não sei do que ela tá falando. Poxa, Lucas. É difícil, né? Assim, cada um com suas limitações. Mas quando eu penso em jogos que me influenciam muito, eu penso menos em termos de título e mais em termos de gênero, né? RPG sempre foram coisas que, até RPGs eletrônicos mesmo, né? Sempre foram coisas que marcaram muito a minha experiência, assim, que influenciaram muito, até de um ponto de vista formativo mesmo, né? Eu joguei muitos jogos de RPG como Neverwinter Nights, como Diablo 2, e aí aquela coisa de você jogar nas comunidades online no Diablo 2, né? E acho que, nesse sentido, eu até trouxe um livro aqui que eu acho muito interessante para essa discussão, que é um livro do Steven Johnson que se chama Tudo que é ruim é bom para você, né? Que é um livro de 2006, então ele é meio defasado quando a gente pensa, por exemplo, em internet e redes sociais, né? E streaming. E streaming, com certeza. Mas o argumento dele é que, olha, nessa época o pessoal já estava falando, né? Essa degeneração da cultura, porque agora, né, a TV, videogame, violência, sexo, e as pessoas estão ficando... Isso está levando a uma atrofia do cérebro, não sei o que lá. E ele fala, não, olha, muito pelo contrário. Na verdade, se a gente olha essas mídias, não do ponto de vista do conteúdo, mas do tipo de habilidade cognitiva que elas estão exigindo da gente, elas estão se tornando mais complexas, mais sofisticadas. Elas exigem que a gente interaja mais, que a gente desenvolva mais o nosso raciocínio. Isso é verdade não apenas dos games, mas da televisão, das séries, que se tornaram cada vez mais complexas, com múltiplas linhas narrativas acontecendo simultaneamente, e cada vez menos dicas explícitas do que está acontecendo ali, e aí você tem que descobrir por conta própria. Pensa mais recentemente no próprio caso do Game of Thrones, né? Ele falando... Então, olha... Game of Thrones é fácil perto de Dark. Você pegou o celular, Dark série alemã, pegou o celular, perdeu cinco linhas genealógicas lá, sei lá. Pois é, e ainda em alemão, que torna as coisas muito mais palatáveis, né? Pois Mas E aí o argumento dele, embora eu tenha alguns problemas com a parte desse raciocínio, mas acho que uma parte dele que é coerente é falar, olha, vocês têm que... Quando você olha para essas mídias...
tá se focando muito o conteúdo de falar, tem violência, tem sexo, não sei o que lá, e tá se analisando muito pouco a forma. Quer dizer, o que você tem que tipo de habilidade as pessoas têm que usar ali para interagir com essa mídia, né? E o que ele mostra é que, na verdade, o tipo de habilidade que existe de raciocínio, de você sondar o universo, no caso do jogo, por exemplo, e aí fazer hipóteses, testar essas hipóteses, né? Criar todo um mapa mental dos objetivos que você tem que alcançar. Tudo isso, na verdade, desenvolve habilidades cognitivas extremamente sofisticadas, né? E que isso a pessoa acaba levando, independentemente do conteúdo que ela está jogando ali, né? Do tema do jogo, por exemplo. Eu digo isso porque, para mim, muitas vezes, eu tenho a sensação que uma boa parte do que ficou dessa experiência de jogos de RPG, embora tenha muitas histórias marcantes e muito boas também, mas se eu penso de maneira geral, ficou muito justamente uma certa maneira de pensar, sabe? Uma certa habilidade de imaginar cenários distintos, de fantasiar, de escrever, de criar narrativas na mente, de pensar sobre alternativas possíveis, né? Aquela coisa, quem já jogou RPG de mesa sabe disso também, né? O tipo de habilidade que isso exige de você para imaginar cenários, de poder pensar outros mundos, de poder encarnar certos personagens, se colocar numa posição de um personagem distinto de quem você realmente é naquele momento e se imaginar como aquela pessoa se sentiria, como ela agiria. É um estímulo à criatividade. É um estímulo à também. criatividade completamente, né? Então acho que isso foi muito marcante para mim, como isso influenciou a minha mentalidade mesmo nessa capacidade de você poder se imaginar sentindo de outra forma, pensando de outra forma, estando num outro mundo, como esse mundo funcionaria, né? Acho que esse foi um dos pontos de influência mais decisivos, assim. Perfeito. Guto, vou te fazer a mesma pergunta, mas também queria já puxar um ponto que o Lucas falou aqui, que é o quanto essas produções, enfim, falando aqui filmes, séries, games, tudo, quanto essas produções também geram estímulos. Você, como um criador de conteúdo também, o quanto você precisa ser, às vezes, talvez até educativo para que as pessoas também tenham uma compreensão melhor do que elas estão assistindo, porque eu entendo também que o criador de conteúdo acaba também assumindo um pouco isso, né? Por exemplo, você assiste uma série complexa, a pessoa quer debater, quer conversar com alguém, né? Tô aqui assistindo... ao criador de conteúdo para tentar entender. Se sentir conversando com alguém, né? Enfim, queria que você falasse sobre essas duas coisas. Da parte inicial disso, eu acho que o que mais trouxe estímulo para mim, para entrar dentro dessa área mesmo, foi sentimento. Eu sou um cara que sou sentimental, não para as coisas do cotidiano, para a vida pessoal, mas com obras de arte, né? Com entretenimento em geral. Eu me emociono muito fácil, eu sinto muito fácil. Eu acho que minha primeira entrada nessa parte foi com Dragon Ball, quando eu era criança. Porque eu devia ter meus 8, 9 anos quando acabou a saga de Dragon Ball GT, enfim. E foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. Criança, ficou órfão, eu lembro que perdeu o anime. E eu tava chorando, não era apenas de tristeza, era de felicidade também, porque eu senti que o arco do personagem, o arco do anime tava se encerrando da maneira interessante. Eu lembro claramente, assim, eu indo pro chuveiro, não tomar banho e chorar debaixo do banho, né, chorando e pensando, putz, essa foi uma história bonita, eu gostei dessa jornada. Né, eu falei, um dia eu quero, né, conseguir trazer esse sentimento de estar chorando de alegria para mais pessoas. Quero contar para amigos meus, para que eles assistam também, para que... Depois que eu percebi que acabei fazendo isso, criando conteúdo, né? Eu falo sobre Dragon Ball e outras coisas nesse processo. Eu achei muito bonito o que você falou, porque, querendo ou não, você criança estava ali aprendendo também meio que sobre a finitude das coisas, né? Sim, tinha chegado ao fim, é isso, acabou. Isso aqui é tudo que a gente tem para aproveitar. Mas com isso, depois eu parei para perceber e pensar um pouco mais sobre por que exatamente que eu mesmo, criança, tive aquela reação. Tipo, o que na estrutura da obra levou uma pessoa a ter uma reação como ficar chorando copiosamente debaixo do chuveiro por um desenho que você viu na tela. E aí veio muito mais esse meu interesse de entender como que a estrutura é montada, como que o autor pensa para embasar os personagens, para trazer isso de ter uma relação com o espectador, de ter identificação, de ter as tramas, de ter as tragédias, tudo isso para gerar os sentimentos, né? E esse foi sempre o ponto que eu mais gostei, que mais apreciava nas obras mesmo, como poucas coisas ou muitas coisas eram somadas para te trazer uma sensação
que se você tivesse de olho fechado, você nunca teria. Você embarcou numa jornada que poderia não existir, mas que trouxe várias reações para o seu corpo, que pensando, né, evolutivamente, você como um animal, teoricamente você não ia ter contato com uma tela assistindo uma coisa. Né? E aí disso eu tento trazer bastante também como criador de conteúdo, que é justamente não guiar as pessoas, não estou pegando a mão de todo mundo falando, não, vocês não vão conseguir compreender sem a minha ajuda. Mas às vezes as pessoas têm a sensação e ficam tentando entender o porquê. Pô, por que eu senti medo numa cena que não é uma cena de terror? Por que eu senti alegria numa cena que não aconteceu nada, ficou só um silêncio? Sabe? E tentar trazer um pouco mais de explicação técnica, desde de quesitos de direção, de narrativa, de tempo de tela, de ângulos, tudo isso, né, que tem muitos estudos já dentro do cinema, desde muito tempo, para fazer com que as pessoas entendam, porque quando ela tem essa percepção, eu acho que fica muito mais rico você como consumidor mesmo. Se eu entendi que o ângulo de câmera colocado de baixo para cima significa que eu estou olhando para uma posição superior, a partir do momento que a pessoa tem essa percepção, ela começa a ver em outras coisas. E aí, às vezes, ela vê, nem foi impactada inicialmente pelaquela sensação, mas ela já sabe o que é, então ela já sabe como se sentir, como se portar contra aquilo. E aí eu acho que a percepção de arte e de entretenimento geral fica muito mais rica quando você tanto consumiu quanto entendeu como consumir. Sim. E é muito curioso isso, porque às vezes até para você perceber se você acha que aquilo funcionou, às vezes não funcionou, às vezes foi gratuito, às vezes, tá exagerando. Né? Você vai criando ali um certo repertório, né? Eu ia perguntar, como vocês veem agora, que eu acho até que é uma crítica que se repete muito, que dá essa sensação às vezes que está faltando criatividade, vou pôr aqui bem entre aspas. Porque a gente tem hoje muitas franquias, muitos reboots, spin-offs, parece que existe uma volta toda hora a obras originais e que tá bom, aonde tá vindo efetivamente um conteúdo novo, né? O que vocês acham disso? Quer começar, Lucas? Lucas, assim... Um fica olhando pro outro e quem começa. Vocês acham que tá demais? Dá pra falar que tá faltando criatividade? É porque é uma crítica que é muito feita e... É difícil, às vezes, tem horas que às vezes eu concordo, tem horas que eu discordo. Eu fico com um pouco de impressão. Na verdade, esse tipo de reflexão me faz também pensar muito no que parece ser um ponto de inflexão talvez muito grande pelo qual a cultura pop teria passado aí nessas últimas décadas, que me remete de novo a esse livro que eu falei pra vocês, né? Que tudo que é ruim é bom pra você. Porque o que ele tá argumentando? Olha... Lá ele ainda está falando do efeito Flynn, que é aquele efeito de ter, nas últimas décadas lá do século XX, né, o QI, acho que não todo o século XX, agora não lembro exatamente, mas essa ideia de que o QI da população estava crescendo numa velocidade assim surpreendente para além do que poderia se explicar por fatores genéticos ou outras questões, e não tinha muita uma explicação para quê. E a explicação que ele sugere é justamente, veja, é porque as mídias que a gente consome na cultura popular, elas se tornaram mais sofisticadas. Então elas influenciaram muito nesse papel. Só que ele está falando isso, esse livro é de 2006. Ou seja, é antes desse surgimento e explosão das redes sociais, né? Que coincide com esse momento que a gente está observando, inclusive, pela primeira vez depois de muito tempo, começar a cair o QI, né? Normal, a média do QI das pessoas, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Também não se trata de uma crítica, não acho que se trata de uma crítica maniqueísta das redes sociais ou né, de como nós usamos a internet, mas a impressão que eu tenho é que a maneira com que se aparelhou essa ferramenta da internet para criar certos ambientes em que a gente faz a hora toda é simplesmente estar passando e recebendo uma informação atrás da outra, e né, anúncio atrás de anúncio, o algoritmo mandando pra gente sempre mais da mesma coisa, né? Acho que a gente não pode subestimar o impacto que isso tem culturalmente, inclusive, no tipo de coisa que a gente produz e consome, né? E aí, veja, isso obedece muito bem essa lógica. Quando a gente está numa rede consumindo conteúdo, ele automaticamente vai te dar mais coisas do mesmo, repetir as mesmas coisas. Então, de um ponto de vista de como a economia acaba funcionando aí, levando, né,
influenciando de alguma maneira o que é produzido, também é natural que as pessoas pensem, então, isso aqui deu certo? Vamos trazer em de termos novo. Vamos lógicos e de lucro também, porque exatamente, econômicos, dá né? pra afirmar Completamente. isso. Então, isso aqui já deu certo? Vamos fazer mais disso, vamos fazer mais um novo disso, né? É claro que também eu acho que não dá pra dizer que por causa disso, nossa, então não existe mais nada de novo, relevante, criativo, interessante nessas coisas. Evidentemente que não. Mas acho que é justo fazer uma crítica, um questionamento de por que afinal a gente está vivendo tanto essa onda só de trazer coisas que já existiam em algum momento, fazer um remake, né? O que aconteceu na maneira com que a gente está consumindo e produzindo cultura, que a questão não é justamente se é cultura pop ou não, porque de novo, né? Em 2006, o Steven Johnson estava mostrando como a cultura pop, na verdade, tinha se tornado muito mais sofisticada do que ela era antes, né? Então, se perguntar o que afinal está acontecendo com a gente nesse contexto hoje, economicamente, socialmente, historicamente, que parece que a gente está indo para em diversas esferas da nossa vida em sociedade, caminhando nesse sentido de uma repetição cada vez mais incessante dos mesmos padrões, das mesmas ideias, das mesmas informações, né? Me lembra aquela expressão daqui pra frente, só pra trás. Exatamente. Porém, eu trago uma visão um pouco mais otimista desse ponto de vista. Por favor. Porque eu costumo pensar, quanto à pergunta, estamos apenas fazendo a mesma coisa? Sim e não, porque tudo que a gente chega com o mesmo é muito, hoje em dia, controlado, não controlado como uma visão maléfica de estamos controlando a mídia, mas por conta do poder de influência das empresas principais de produção de entretenimento. Né? Se a gente tem 5 grandes conglomerados de cinema e eles estão repetindo a mesma fórmula, acaba chegando a mesma coisa pra gente o tempo inteiro, mais por conta desse poder de influência do que em questão da criatividade da sociedade humana no geral. Eu imagino que hoje em dia, né, muitos escritores que produzem em casa, que, né, os roteiros infelizmente nunca chegam a ganhar um brilho, tanto escritores de roteiros de filme, de séries, ou até mesmo de games. Por exemplo, se a gente pensar na indústria de games, os jogos AAA, que são os jogos mais conhecidos, tem um certo tipo de fórmula, todo ano vai ter um jogo de futebol, os 2 jogos de guerra, não sei o quê. Mas a indústria dos games indie é uma produção completamente diferente. Sim. É uma criatividade fora do comum, tanto de formatos, quanto de roteiro, quanto de tudo. Então, eu costumo pensar que a gente está vendo muito do mesmo porque as pessoas, né, os grandes nomes que fazem essa divulgação estão fazendo mais do mesmo, mas, num grande geral, humanamente falando, o ser humano está produzindo muito mais criativamente de outras maneiras. Né? De histórias que talvez a gente nunca ouça falar, mas que estão sendo criadas por aí, muitas belas histórias, tanto de jogos, quanto de filmes, quanto de tudo. Então, tem esse lado um pouco mais otimista. Se um dia a gente conseguir somar esses 2 pontos, né, e ter um holofote grande para muitas produções diferentes, seria o ideal. E eu acho que também estamos nos tornando... Eu tendo para uma visão mais otimista. Eu acho que existe, sim, essa repetição também, mas com a gente se tornando mais versado para, né, acompanhar diversos conteúdos, a gente também vai acompanhar. Você vai acompanhar aquela franquia do seu coração, que é tipo, né, comfort food. Eu assisto isso aqui, fico bem. Igual tem gente que reassiste Friends, joga o mesmo jogo, trocentas vezes, não abandona. Tenho certeza que você não abandona o seu Diablo. De vez em quando você vai lá, né, dá uma olhada. Mas, ao mesmo tempo, você está aberto. Vou assistir um outro filme, vou ver uma outra coisa. E até, acho que alguns fenômenos recentes também mostram um pouco disso, né? Quando a gente achou que já estava ficando meio cansado de multiverso, vem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, que traz uma visão extremamente criativa. Sim. E meio baixo orçamento, não tanto, mas, né? Não é um filme da Marvel, né? Sim. Assim, é outra... Acho que dá para ser otimista. Não, eu concordo inteiramente, assim, e com o Guto, com o que vocês falaram, no sentido de ter muita produção muito boa que vai além disso, que é o que é mais visível, né? Inclusive, alguns dos meus jogos mais favoritos de todos os tempos saíram, assim, nos últimos 3 anos, na verdade, dessa indústria, né? Da indústria indie, de outros desenvolvedores, então, realmente, tem muita coisa legal sendo feita de qualquer maneira, sem dúvida, né? Mas o que me parece preocupante, acho que é uma coisa que a gente
pode reconhecer e levar a sério sem que isso... Todo o problema está nesse maniqueísmo de dizer, não, então não tem nada de bom. Isso daí sempre foi uma bobagem, nunca vai ser verdade em nenhum momento histórico, a não ser que a gente seja, sei lá, numa distopia muito mais séria do que a gente se encontra, né? Isso não vai ser verdade. Mas acho que uma coisa que cabe perguntar, porque o que o Johnson fala também nesse livro é, olha, no período que ele estava escrevendo, as coisas que realmente ocupavam esse espaço da grande indústria, elas eram muito mais sofisticadas em comparação ao que tinha sido produzido décadas antes, né? Aí então mesmo o fato de que na grande indústria você está vendo mais repetição do mesmo, já implica uma modificação do que era a própria grande indústria em relação a algumas décadas antes, né? E isso também tem consequências para a gente, de uma forma ou de outra, até do acesso que a gente acaba tendo a essas outras produções, né? Então, acho que, certamente, assim, eu compartilho desse otimismo de achar, não, de forma alguma isso quer dizer que não se produz nada de bom, isso é uma grande bobagem, tem jogos excelentes, filmes excelentes, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, para mim é extraordinário, assim, né? É realmente, talvez, inclusive, se valer do fato de que isso ainda é possível para trazer alternativas a essa maneira com que a grande indústria está fazendo com que, de uma forma ou de outra, a gente seja obrigado a se habituar, a cultivar essa mentalidade da pura repetição, né? De sempre mais do mesmo. E, Lucas, eu ia te perguntar, né? Você que também está muito no ambiente acadêmico, como que é visto as tuas pesquisas? Eles recebem bem ou parece que, de repente, você está se dedicando a um assunto meio... A academia é receptiva? Olha, depende muito de quem você pergunta, né? Porque... de uma forma ou de outra, a academia também acaba sendo um espaço múltiplo, né? Eu acho que é óbvio que a filosofia, eu acho que acaba sendo muitas vezes um dos ambientes acadêmicos, ironicamente, mais resistentes e mais conservadores em relação a novos temas de estudo, né? E eu digo isso me referindo não apenas a essa questão de estudar cultura pop ou games, assim por diante, sim, mas também, por exemplo, de estudar outras tradições para além das tradições europeias, né? Também na filosofia, estudar filosofia não europeia, filosofia chinesa, indiana, o que quer que seja, né? Então, de muitas maneiras, você sempre encontra muita resistência e uma espécie de pedantismo no sentido de, né, para que essas coisas não são relevantes filosoficamente, não tem nenhum peso. E é interessante como esse tipo de perspectiva, ironicamente, sempre sai, ou quase invariavelmente, sai de um lugar de não estudo. Ou seja, as pessoas que falam isso sobre essas coisas, elas nunca pararam para jogar um jogo, nunca pararam para ler um livro dessas outras tradições não europeias, por exemplo, nunca pararam para estudar com o rigor acadêmico que elas julgam ser importante esses objetos de estudo para poder realmente ter uma opinião bem construída, bem fundamentada acerca delas, né? Isso por si só, na verdade, mostra falta de rigor acadêmico em vez de um verdadeiro rigor que elas pensam estar representando ali, né? Sim. Mas, assim, ainda que esse movimento seja lento, acho que de uns anos para cá dá para ver um avanço significativo em relação a isso. Por exemplo, eu atualmente estou participando de um grupo de estudos lá da Federal do Cariri, que se chama GEF, né? É Grupo de Estudos de Filosofia e Ficção, em que a gente está estudando um livro de filosofia que tenta definir o conceito de jogo, que é um livro do Bernard Suits que se chama The Grasshopper, né? Foi traduzido como A Cigarra Filosófica, que é muito engraçado, que é tipo um diálogo platônico da cigarra com a formiga. Sabe aquela história da cigarra que não trabalha e aí no inverno... Sim. Aqui é muito engraçado porque é como se a cigarra ela tivesse prestes a falecer, mas ela vai defender porque se ela tivesse a possibilidade de ficar o verão todo jogando de novo, ela faria isso. Em vez de ficar trabalhando. Então, veja como é um tema atual pra gente, né? Essa questão de não buscar o trabalho a todo custo, né? Então, tem toda uma reflexão filosófica ali sobre o que é a natureza da liberdade humana, o que é a natureza da sociedade, em que sentido caminharíamos se a gente buscasse uma sociedade utópica, que dessa perspectiva seria uma sociedade em que todos só jogariam, né? Porque no jogo estaria a expressão da atividade mais essencialmente humana, né? Então,
E isso a gente está estudando num grupo acadêmico coordenado por um professor lá do Departamento de Filosofia da Federal do Cariri, né? Eu mesmo, numa revista que eu sou editor, a revista CISFA, a gente acabou de lançar um dossiê sobre jogos de filosofia. E eu confesso que eu achei que ia ser uma coisa meio de nicho. Eu falei, eu quero fazer isso aqui, vou chamar as pessoas, umas 3, 4, 5 pessoas mandarem, tá ótimo. E de repente eu vi muita gente interessada. Então, acho que ao mesmo tempo tem uma demanda e as pessoas estão percebendo, o que é natural, né? Na nossa sociedade hoje a gente vê o impacto dos jogos, a relevância, não só economicamente, mas culturalmente, socialmente também. Então, acho que, de uma forma ou de outra, e para mim isso também tem a ver com essa relação entre cultura pop e cultura acadêmica, né? Se de uma perspectiva acadêmica, às vezes as pessoas podem pensar, cultura pop, essa coisa que é muito, né, entretenimento, as pessoas não se posicionam criticamente, comercial, não param para pensar sobre o que elas estão fazendo ali. Por outro lado, na verdade, muitas vezes a academia se enrijece de tal maneira no seu conhecimento consolidado, naquilo que se estabeleceu como o estado da arte, da pesquisa naquele momento, que não tem abertura ali para explorar novos horizontes, de uma maneira que a cultura pop faz muito mais facilmente, e ela desbrava primeiramente esses espaços e torna possível que eventualmente isso também seja explorado na academia, né? Então, nesse sentido, eu acho que a própria academia deve muito à cultura pop nessa perspectiva, porque ela mesma se enrijece e se comporta de maneira acrítica em relação ao conhecimento constituído, instituído ali. E a cultura pop vai aos poucos quebrando esse muro, né? Obrigando a repensar esse conhecimento instituído. A cultura pop parece responder às demandas também, né? Ela está acompanhando muito rápido o que acontece em termos, né, de sociedade. E Guto, eu ia perguntar para você como é também acompanhar tantas produções ao mesmo tempo. Você fala de cultura pop oriental, ocidental, milhares de pessoas acompanham o teu trabalho, você também tem que ter rigor do teu trabalho para não deixar passar nada que interessa, para, né, ter responsabilidade ali com o que você está falando e tal. Como que é isso? Como que é esse outro lado? Cansativo. Sociedade do cansaço. Sociedade do cansaço. Como a gente vive nesse momento que tem muita coisa sendo lançada o tempo inteiro, no sentido de acompanhar tudo isso para conseguir produzir é cansativo, né? Você tem que ficar de olho, você tem que ter uma agenda muito certinha, E aí eu, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, eu consigo me limitar a querer fazer com maior qualidade do que quantidade. Tem muita coisa que eu deixo passar, conscientemente estou deixando isso aqui passar, depois a gente pega, né, essa série, ou esse tema, esse título como objeto de estudo, depois a gente pensa nisso, para poder trabalhar com uma melhor qualidade em cima de alguma coisa que vai ser mais relevante para aquele momento. Mas então, por conta de, né, principalmente animes que são lançados de 4 temporadas por ano, e cada temporada lança uns 80, 90 animes diferentes, então a gente tem uma quantidade massiva de produção assim que não tem como acompanhar tudo, não tem como. Mas dá para entender também várias das tendências de mercado, que por si só são as tendências de público também, que aí esbarra bastante no tema que você estava conversando sobre a parte acadêmica, que eu acho interessante, não acho interessante, mas, né, perceptível como muita coisa, muitos detalhes acabam sendo ignorados porque a academia se fecha nesse sentido para não querer ver até mesmo o próprio público que está consumindo. Sim. Tipo, dentro do mundo dos animes, que é o que eu estou mais frequente, a gente pode perceber movimentos que acontecem praticamente de década em década em basicamente renovar a temática. A partir de agora, teve um anime de uma temática nova, um estilo diferente que fez um certo sucesso. E não estamos falando só dos animes que são muito populares, né? Dos Dragon Balls da vida, desses títulos gigantescos que atravessam muitas gerações. Mas desses outros, como são 80 por temporada, dos outros 78, que seguem uma nova versão, uma nova perspectiva, até mesmo filosófica dentro de como eles veem as obras. E às vezes todo mundo só ignora como objeto de estudo porque é um animezinho, uma coisa ali que não significa nada. Embora toda a roupagem da obra e, consequentemente, do público vem sendo modificada a cada 10 anos. Assim. Sim. O jeito que aquele público enxerga a convivência social, principalmente quando a gente pega nessa lista de quantidade massiva de animes, muito se reflete sobre a sociedade
ao não se refletir sobre a sociedade naquele momento. Sim. Eu costumo dizer, inclusive gostaria da sua perspectiva nisso, que é impossível criar um produto, né, um produto de arte, um produto de entretenimento, sem filosofia ou sem qualquer tipo de pensamento lá dentro. Porque quando você tenta criar isso, você está fazendo pelo menos uma reflexão à própria criação disso. Sim. Né, que agora a gente está num momento nos últimos 10 anos, nos últimos 15, acaba entrando nos momentos de que é um anime que quer ser um anime que não quer entrar em debates políticos, não quer entrar em debates filosóficos, quer ser apenas entretenimento legal. Às vezes tem alguns que se destacam nessa pegada, outros conseguem colocar essas discussões e fazer um anime mais interessante com isso. Mas, pelo menos do ponto de vista que eu vejo, justamente fazer um anime que não quer, uma obra que quer que seja, né? A gente tem muitas séries nessa pegada também, que não quer entrar em nenhum desses temas e tem uma quantidade de público que acompanha e não quer entrar nisso, é um objeto tão rico de estudo para entender como que a sociedade caminhou para chegar nesse momento, para ter um público gigantesco que só quer descansar. E aí você pega a filosofia em torno disso e pega a análise social, por que chegamos nesse momento, como chegamos e o que vai ser daqui para frente. Então eu vejo que são brechas assim que a academia poderia aproveitar mais para conseguir ver. Eu concordo inteiramente. Inclusive também eu acho que esse é o lado assim das consequências danosas assim da academia ignorar esses objetos como algo que te permite trazer uma compreensão melhor da nossa sociedade hoje, de como nós chegamos até aqui, né? Mesmo que as pessoas não estejam fazendo isso conscientemente ali, necessariamente, embora elas também possam fazer isso, a gente não pode subestimar a habilidade, às vezes, das pessoas de desenvolverem esse tipo de reflexão, de novo, só porque elas não estão num ambiente acadêmico, não tem toda uma fundamentação teórica explícita por trás, etc, etc, né? Esse é o grande preconceito, achar que porque não tem esse pedigree acadêmico, então não tem reflexão, não tem pensamento, né? E aí, para mim, tá vinculado a essa questão que você colocou da filosofia, né? Que eu acho que tem um preconceito bastante enraizado, institucional, hoje, né? Dessa ideia de que só faz sentido falar de filosofia se a gente fala nesse sentido profissional, né? De quem foi formado para fazer filosofia. Mas veja, esse é um desenvolvimento histórico bastante recente. Por muito tempo, filósofo, né, nem tinha universidade para filósofo se formar em filosofia para início de conversa. E eu acho que a gente tem boas razões para problematizar essa ideia de que as únicas coisas filosoficamente relevantes são feitas exclusivamente por aqueles que tiveram uma formação em filosofia. Eu acho isso uma grande bobagem. A gente não deveria levar essa ideia a sério e eu acho que justamente, muitas vezes, tem muito mais pensamento por trás de um anime, pensamento num sentido assim mais, né, de realmente uma reflexão sobre questões fundamentais da nossa existência, que articula uma perspectiva única, interessante, traz um novo olhar para a gente, do que numa tese de doutorado que se limita a replicar pela 30ª milionésima vez. Um conceito que já foi imensamente debatido. Fazer uma interpretação do mito do Platão de novo e assim por diante, né? Claro que muitas vezes isso é relevante também. O ponto que eu quero dizer é, uma coisa não exclui a outra. Ambas têm o seu peso e a gente precisa reconhecer isso, né? Então eu concordo inteiramente com você, não apenas do ponto de vista de que do quanto seria importante estudar essas obras, essas produções, tê-las como objeto para compreender a nossa sociedade hoje, mas como também, não só tomá-las como objeto, mas tomá-las também como, digamos assim, essa perspectiva de conferir a elas um lugar de saber, né? Que às vezes elas não são capazes de ensinar algo filosoficamente relevante sobre esses temas. Elas trazem uma perspectiva inovadora, interessante ou enriquecedora. Isso, tanto animes quanto jogos, para mim tem jogos que, assim, me deram experiências, né, filosoficamente esclarecedoras sobre muitas coisas, né? Quer dizer, eu falei do jogo, alguns dos meus jogos favoritos terem sido lançados recentemente, né? Tem um jogo de 2020 justamente que é o Spiritfarer, né? Que você joga como um barqueiro de almas e tem que prepará-las para ir para o outro lado. E, assim, não consigo descrever o tipo de experiência espiritual que isso propiciou ali para mim como um momento de contemplação mesmo. O que isso ensina filosoficamente, não de novo
como uma teoria necessariamente, mas a filosofia também como esse modo de estar no mundo, de experimentar uma certa maneira de estar consciente de si mesmo e da sua relação com os outros, né? Então... Ainda num jogo, né, que vai te colocar numa imersão diferente e fazer você pensar naquilo de uma outra maneira, porque você está interagindo. Você não está passivo na tela, nem no livro, querendo ou não, também. Exatamente. Você está dentro, né? Exatamente. Então, assim, acho que é interessante levar a sério filosoficamente nesses dois sentidos, tanto como objeto de estudo, mas também como um interlocutor filosófico, né, que te traz insights, ideias interessantes para enriquecer a nossa discussão filosófica mesmo. Né? A gente falou bastante aqui sobre esse certo preconceito, digamos assim, com a cultura pop, mas queria saber o que vocês pensam sobre a reprodução de estereótipos e preconceitos que rolam dentro da cultura pop também, até porque quando a gente passa por esse mais do mesmo, às vezes a gente vê repetições de tramas, de personagens sendo sempre da mesma maneira, enfim, são estereótipos mil aqui. Queria saber o que vocês acham e especialmente se vocês acham que a gente está avançando, se vocês acham que a cultura pop está conseguindo responder aí uma demanda por mudanças, porque ela existe, né? Então, enfim, quer começar, Guto? Eu acho que essa mudança a gente percebe quando a gente realmente tem interação com a pessoa que veio de outra geração. Quando a gente conversa com alguém da nossa média de idade, a gente fala, talvez não esteja mudando tanto. A gente percebe nos filmes, né, nas séries, se a gente pegar, geralmente, sei lá, produções da Marvel, como a temática mudou, como a temática está muito mais abrangente, tem muito mais representatividade. Aí fala, tá bom, tá ali. Aí você conversa com alguém que nasceu sem ter tido contato com as obras que você teve antes, ele já tem uma outra visão. Por mais que não seja aquela coisa absurda, tá num caminho, mas eles já aprenderam de um jeito diferente por conta dessa exposição à cultura pop. Então eu acho que é importante, sempre tem que caminhar, eu acho que é até uma responsabilidade da cultura pop, basicamente como já que tem muitos lados positivos em ser uma grande empresa que produz cultura pop, pelo menos tem uma responsabilidade geral aqui com todo mundo para tentar trazer o mundo o mundo ficar um pouquinho melhor. Basicamente, então, já que estão lucrando existe tanto, essa responsabilidade? Também é outra pergunta, né? Do meu ponto de vista, eu acho que as empresas têm que pensar nisso também, porque afinal de contas eles, né, são responsáveis pelo que bilhões de pessoas estão consumindo diariamente. Então, tentar criar um ambiente cada vez mais acolhedor e mais estável, mais saudável para todas as pessoas, eu acho que é o mínimo que eu peço delas. Eu, pessoalmente, é o mínimo que você pode me fazer, sendo que, né, tá todo mundo ajudando, todo mundo produzindo conteúdo, todo mundo consumindo o que vocês produzem. Então, né, vamos tentar tornar o mundo um lugar melhor. E a gente, enquanto consumidor, também está no direito de exigir, já que vamos ali pagar o ingresso, comprar o jogo e etc, né? Ouvir o disco, ler o livro, etc. Então... Bom, eu sempre fui uma pessoa que gosta e gostou muito de games, anime e metal, né? Que de uma forma ou de outra são três meios que muitas vezes têm muitos problemas de estereótipo e preconceito das piores formas possíveis, né? Nos games isso fica muito claro, a gente tem uma série de episódios, né, recentemente também, todo esse ambiente misógino, racista, né, toda essa coisa dos incels e assim por diante, que acaba estando de uma forma ou de outra vinculado a essa cultura também, né? Eu acho que uma questão que a gente tem que se perguntar nessa hora é, bom, esse meio, de uma forma ou de outra, tem um histórico assim. A gente tem duas possibilidades diante disso. A gente descarta, então, e fala, não, então, né, não vale a pena jogar, não vale a pena assistir anime, ou o que quer que seja, porque esses meios são historicamente povoados por uma população que tem bastante preconceitos, né, tem muitos estereótipos. Ou a gente trata justamente isso como uma situação ela mesma histórica que é passível de mudança e que o meio não precisa ser definido por isso, porque ele está se transformando com o próprio processo histórico, né, em que essas dinâmicas vão se alterando. E eu acho que a gente está no momento em que a gente vê, de alguma maneira, essas pautas se inserindo também no universo dos games, né? Isso já há alguns anos, se você pensa alguns lançamentos até de razoavelmente grandes, inclusive de RPGs da própria BioWare, por exemplo, né, do Dragon Age, que trazia ali, né, a possibilidade de você, ou do Mass Effect, a possibilidade de desenvolver relacionamentos homoafetivos ali, com NPCs, mas não apenas isso, no último Dragon Age,
tinha um dos NPCs era, na verdade, uma personagem trans, que ali você vê um dos seus companheiros defendendo ela explicitamente, né? Então, eu acho que essa transformação pode ocorrer, eu acho que está ocorrendo de diversas maneiras, e acho que é importante que continue. Ao mesmo tempo que a minha impressão é que a gente também tem que tomar muito cuidado com quanto isso é justamente aparelhado por uma lógica capitalista que muitas vezes converte isso só numa maneira, né, de instrumentalizar e angariar mais pessoas, mais consumidores, sem levar realmente a sério essas pautas, né? Não adianta você, desculpa interromper Imagina. aqui, mas não adianta você fazer toda uma troca ali diante, por exemplo, do teu elenco, só que você vai nos bastidores e você olha que eu tô no set, tem várias pessoas aqui. Exato. E isso não se reflete no teu set, isso Sim. não se reflete na tua empresa de uma maneira geral. Tem que ser, a gente gostaria que fosse de verdade, né? Acho que é isso. E acho que outra coisa particularmente preocupante nesse sentido é como muitas vezes essa inserção se dá no sentido de inserir como consumidor. Então, só como consumidor. Então, a gente insere outras pessoas, né, grupos, minorias, mas sempre colocando nessa posição do consumidor, da pessoa que está ali, que ela também pode consumir. E aí, olha só que pernicioso, então, na verdade, a gente está pegando todas essas pessoas e cada vez mais generalizando essa maneira de estar no mundo, que é ser simplesmente como consumidor, Um mero consumidor. e tratando isso como se fosse inclusão total, o que não é, né? Então, acho que a gente poderia aproveitar esse contexto de problematização para problematizar também essa própria figura de sujeito consumidor que vem desse lugar eurocêntrico, colonial, né, que vem desse modelo de subjetividade que a gente quer questionar justamente, né? Mas acho que está acontecendo mudanças, e acho que uma coisa que eu acho muito engraçado nesse contexto e que mostra até essa diferença de geração, como as pessoas não param para pensar minimamente sobre aquilo com que elas cresceram, né, que é falar, ter problemas, por exemplo, que tal personagem agora é negro, e que isso não condiz com o momento histórico. Meu Deus do céu, por quantas décadas a gente viu americano interpretando chinês, japonês, egípcio, não sei quem. Whitewashing o tempo todo. E isso nunca foi tratado como problema, ninguém se preocupou com a precisão histórica disso. Quer dizer, então assim, esses dois pesos, duas medidas ficam claros nessa hora, né? Mas acho que a tendência é que isso vai se tornando cada vez mais patente, o absurdo desse dois pesos, duas medidas mesmo, né? Dois casos recentes que acho que dá para citar da cultura pop. É claro, a escalação da Hailey Bailey para fazer a Pequena Sereia, que, enfim, ela tá sensacional no filme, maravilhosa, assim, enfim. Acho que o filme é ela, inclusive, e também teve uma série de comentários tal no momento da escalação. Aí agora, para trazer um outro contexto, quando o Ryan Gosling foi escalado para ser o Ken no filme da Barbie, que tá aí prestes a estrear, se é que já não estreou quando o nosso programa for ao ar, foi criticado porque, ele tá velho para fazer o Ken. Porque eu achei até muito curioso, que eu falei, nossa, que engraçado, né? Porque geralmente mulheres que ouviam esse tipo de crítica, eu falei, será que tá mudando? Sempre tinha essa coisa, né? Nossa, o jogo tá virando um pouquinho. Será que tá virando um pouquinho? Enfim. Mas eu acho que a gente tá num momento de transição também. E às vezes transições são difíceis, né? São, sei lá, são mais doloridas do que o estado onde a gente espera chegar. E uma coisa que eu acho que machuca muito também é que às vezes essas questões elas se estendem para quem consome, né? Você tocou de leve no assunto, Lucas, mas por exemplo, quando a gente fala de games, né? Eventualmente volta aquela frase do games violentos geram violência, né? Aquela, né? É um comentário que vira e mexe e volta, não só no Brasil, mas no mundo. E como que a gente pode tratar dessas questões que também acabam minando quem consome, né? E às vezes subestimando a capacidade de senso crítico dessas pessoas. Sim. É que a parte de games violentos geram violência, eu acho que é muito dizer especificamente essa frase, é muito tirar a responsabilidade de muitos outros fatores que estão envolvidos na própria existência do ser humano na sociedade. Você olhar e falar, não, aquela pessoa, né, principalmente a gente pensar nos Estados Unidos, que tem muitos casos de mass shooting e casos relacionados a isso, foi por culpa daquele joguinho de guerra que ele jogou.
sem analisar de verdade o contexto social que aquela pessoa vive, todas as influências, não influências apenas de conteúdo de cultura pop, mas como que o próprio país, Estados Unidos, influencia, né, a cabeça daquela pessoa em relação ao militarismo, em relação à convivência de um ao outro, o próprio American Dream, todas as coisas, tudo que está sendo completamente ignorado para falar, não, isso aqui é do jogo, então a gente tira o jogo, a gente permanece a vida do jeito que estava antes. Gente, não é só E a vida não é real o jogo. que tá em volta dessa E o pessoa que restante? joga? E os casos de tá? pessoas que não jogam, que fazem as coisas semelhantes. Então, né, eu acho que a análise tem que ser muito mais honesta do que é hoje em dia, que é só culpabilizar uma coisinha em relação a um comportamento que é muito mais complexo do que só ter jogado um videogamezinho. E eu concordo muito com o Guto nesse sentido de que, na verdade, é esse procedimento sistemático que a gente vê acontecer de tempos em tempos, de buscar um bode expiatório que seja fácil, que seja fácil mobilizar a sociedade contra isso também, para deslocar o foco de questões sistemáticas, estruturais profundas, para algo que não é nem a fonte, e muitas vezes eu tenderia a dizer, muitas vezes não é nem nenhuma influência sequer no problema, na verdade, porque isso é inverter causa e efeito, me parece, né? É tratar como se fosse causa o que é um sintoma. O fato da pessoa jogar obsessivamente um jogo violento não é o jogo violento que tornou ela violenta, é porque ela tem aquele comportamento e ela canaliza isso de algum modo naquilo. Então, é muito engraçado, ainda mais para quem tem experiência de jogar, vive nesse meio, é muito engraçado imaginar que alguém que fosse se tornar patologicamente violento por jogar um jogo violento. Quer dizer, não, tem que ter alguma questão anterior ali. Até porque muitas vezes os jogos violentos, justamente, inclusive, acabam contribuindo no sentido contrário, que é aquele momento que você vai descarregar, certo? Você tá com raiva, você vai ali, joga aquele jogo, coloca aquilo ali, e de uma maneira que te permite lidar melhor com o estresse cotidiano, né? Não é uma coisa que, se você já não tiver alguma condição patológica, não é aquilo que vai desenvolver isso em você, né? Parece que esse tipo de comentário superdimensiona o efeito disso e é muito ingênuo até, né? Não, superdimensiona, eu diria em certo sentido até falseia, assim. É muito engraçado. Eu não sei onde as pessoas imaginam que os modelos de violência são os nerds que jogam em casa 10 horas por dia, Overwatch ou Quake ou qualquer coisa. Onde já se viu isso, gente, né? Pois é. Não é essa questão. Até porque eu tenho um amigo, o Danilo Silvestre, que é uma das pessoas responsáveis pelo site do Bola Presa, que é sobre basquete, né? Ele lembra também que, olha, quando você está jogando um jogo, ali pode estar essa estética de violência, sangue, não sei o que lá. Mas poderia ser um jogo de polígonos, em que você está tirando polígonos e os polígonos explodem em formas geométricas bonitinhas, que tem aspectos da sua experiência do jogo que isso não ia mudar fundamentalmente. Porque quem joga entende justamente a distinção, né? Quem joga numa condição que não é patológica, digamos assim, sabe justamente que você está em planos distintos. Ninguém se torna violento por ler a Ilíada, certo? Apesar de ter muito... Ou a Bíblia, se a gente quiser, né? Se quiser ir além. Se quiser ir além nesse sentido. Apesar de ter cenas de violência ou qualquer coisa do gênero, ninguém se torna violento porque tá brincando, porque como criança tá brincando de monstro e herói, né? Ou tá brincando de guerrinha ou qualquer coisa do gênero. Tem planos distintos aqui que as pessoas, nas suas condições normais, sabem separar bem, e que você achar que o jogo é responsável por essa condição patológica, né, de violência é completamente inverter a ordem dos fatores, né? É essa questão de não entender que tem um contexto social muito maior que, na verdade, é a fonte ali do problema. E até me lembro, teve aquele experimento, agora eu não lembro o nome dos cientistas que desenvolveram, né, mas aquele experimento com os ratos no laboratório que deixava os ratos... Se você deixava os ratos isolados numa gaiola e dava para eles lá um recipiente que eles podiam apertar e pegar uma gota de uma droga, né, cocaína ou alguma coisa assim, né? Então, eles ficavam pegando, ficavam viciados e aí desenvolviam o mesmo vício, né? Mas aí,
para fazer um contra-experimento em relação a isso, teve um outro cientista que fez uma espécie de playground dos ratos, assim, criou um ambiente em que eles podiam brincar, fazer outras coisas, tinham várias coisas com que eles podiam fazer, mas deixou também lá um negocinho de droga. E aí, nesse ambiente, os ratos praticamente não recorriam àquilo, né? E, portanto, Eles tinham mais coisas para fazer. Eles tinham mais coisas para fazer. Que era um ambiente com muito mais né? estímulo, mais coisas para se viver do que só. Exatamente, né? E aí isso entra muito bem na questão do jogo, no sentido de falar, jogo vicia. É o jogo que vicia ou é, né? Ou tem certas patologias da nossa sociedade, como ela está organizada, que fazem com que a pessoa vicie no jogo. E aí você fica culpabilizando o jogo porque não tem nada, não tem o parque em volta para a pessoa né, poder desenvolver outras atividades que façam sentido para ela também. É isso. Queremos parques para todos. É isso. É sobre isso. Vocês acreditam que esse cenário pode mudar de discurso de ódio, enfim, essa reação estranha aos produtos e a quem consome cultura pop também? Vocês acham que isso caminha para uma melhora? E quem pode contribuir mais com isso? Que é uma coisa que a gente já falou um pouco, né? As empresas ou a própria comunidade que precisa se fortalecer, os dois? Eu tendo a acreditar, pelo menos eu quero acreditar que pode melhorar. Porque a única coisa que me faz levantar todo dia é falar, não, acho que o mundo pode melhorar do que tá, porque se isso for só ladeira abaixo, dá uma entristecida. Então, otimisticamente, não sei nem se existe a palavra, quero acreditar que possa melhorar. Além de trazer isso como as grandes empresas, como a gente já comentou, eu acho que sim, a minha classe como produtor de conteúdo tem responsabilidade nisso. Porque, é muito legal falar sobre o episódio colorido que lançou, sobre aquele episódio que teve um monte de guerra, o dragão voando, não sei. Mas tem uma outra coisa que a série está trazendo também. Tem uma outra coisa que o filme está trazendo, tem uma outra discussão que os produtores já, pelo menos, tiveram alguma possibilidade de colocar dentro, né, de uma série ou de algum outro tipo de obra. Vamos debruçar sobre essa questão aqui também. Já que agora está colocando mais representatividade em um fator de um filme, vamos conversar sobre isso no geral. Não necessariamente apenas só sobre isso naquele filme, como isso está sendo colocado, por que está sendo colocado, historicamente, o que gerou esse momento, o que acontecia 50 anos atrás, nem precisa voltar tanto tempo. Como eram as leis antigamente, como isso existia, a presença dos filmes. Vamos discutir a realidade junto com o andamento das obras, que eu acho que isso é um ponto de vista que é bastante efetivo e eu costumo utilizar na criação de conteúdo, que é sempre conversar sobre uma coisa que o pessoal quer assistir e colocar isso dentro de um contexto real. A obra não existe isolada, Exatamente. né? Ela está dentro do parque. Sim. Ou da ausência de parque. Ela não foi criada no vácuo, ela existe numa sociedade que cresceu da maneira X, Y, Z. Então, se agora essa nova visão está sendo trazida para essa obra, é por uma razão. Por quê? Porque tanto tempo atrás a gente não tinha um negro protagonista de filme. Tanto tempo atrás, 10 anos atrás, a gente quase não tinha. Nem precisa de tanto. Eu era criança, não tinha uma pessoa para olhar para me espelhar. Hoje em dia a gente já tem. Então vamos conversar sobre isso, vamos entender por que isso aconteceu, vamos mergulhar, se a gente quiser mergulhar de verdade na história, a gente vai mergulhar, vai ficar triste, vamos pensar como é que foi a história, como que é a história, não só do ponto de vista ocidental, que é o que a gente muito vê e a gente ignora completamente a história real de muitos países da Ásia, né? Tem um ponto de vista completamente diferente, então acho que é importante o criador de conteúdo não apenas ser o feliz do dragão, olha só o dragão pulando, olha só o herói colorido fez tal coisa agora, mas aquele herói ali, qual que é o background dele? Agora a gente tem o Homem-Aranha, Miles Morales. Por que o Miles Morales foi criado? Um garoto negro e latino, né, negro e porto-riquenho. Por quê? Por que ele surgiu dessa forma? Por que agora ele conseguiu ser bastante popular? Por que a criançada adora ele agora? Por quê? E na hora que você pensa nessa pergunta, você consegue muitas outras respostas que enriquecem a experiência com o filme e a experiência social no geral, para entender melhor a sociedade. Então, acho que o criador tem essa responsabilidade também. E você, Lucas, acha que estamos avançando? Assim, como uma pessoa que... Você parece cético. Você tá bem. Como uma pessoa que estudou muito sobre Hegel e ceticismo, inclusive, né? Então, mas que desenvolveu um certo ceticismo em relação a algumas ideias, eu não acho que nem um progresso, nem um retrocesso acontecem de maneira necessária, né? Eu acho que muito disso depende realmente
de atitudes que a gente toma que não tem como prever, né? Mas eu concordo que é muito importante a gente ter esse olhar de pensar o que a gente pode fazer nesse sentido, né? Mas a impressão que eu tenho, partindo um pouco daquele princípio de que o meio é a mensagem, digamos assim, né? Eu acho que uma coisa fundamental para a gente fazer, para que a gente possa combater muito dessa onda de ódio, dessa onda de conservadorismo extremo, de extrema direita e assim por diante, passa necessariamente por a gente repensar os meios em que nós estamos convivendo e as formas com que eles são organizados, né? Quer dizer, esse meio das redes sociais, esse meio, né, da internet, tal como a gente se insere nele hoje, para isso, porque de uma forma ou de outra é isso, muitas vezes, independentemente do conteúdo que está sendo produzido ali, a gente está obedecendo uma estrutura que alimenta a polarização, que alimenta a constituição de bolhas, que alimenta esse isolamento das pessoas, de tal maneira que justamente torna esse debate, esse aprendizado, barra, na verdade, a possibilidade de um aprendizado que pudesse levar para além dessas relações de ódio, né? Independentemente do que a gente esteja produzindo, muitas vezes, porque é isso, a própria dinâmica dos algoritmos e assim por diante, muitas vezes vai fazer que aquilo que a gente produza não chegue a quem a gente quer que chegue, né? Então, eu acho que a gente que, de uma forma ou de outra, também faz esse esforço para produzir conteúdo da internet, também tem um papel importante que precisa fazer aí, e aí até tem a ver com essa discussão sobre regulamentação das redes sociais e assim por diante, de pensar seriamente também as formas com que nós fazemos isso nesses meios, né? Como esses meios estão organizados, que forma de conteúdo a gente produz, e pensando até naquele espírito do Steven Johnson, né? Que tipo de habilidade cognitiva isso exige da gente? Que tipo de habilidade cognitiva isso estimula para além dos conteúdos que a gente está falando, né? A gente está estimulando as pessoas a desenvolverem uma atenção profunda, poderem parar para refletir criticamente. Como a gente organiza esse meio digital para fomentar isso? E os jogos, eu acho que tem muito para ensinar a gente nesse sentido, porque e são uma maneira, inclusive, de trazer essa transformação para esse meio a partir do momento que a gente pensa no tipo de jogo que se pauta pelo desafio e pelo aprendizado ao mesmo tempo, que não é esse jogo para ser só aquela coisa fácil que você faz o mesmo procedimento repetitivo, mas pelo contrário te estimula a ir além, te estimula a aprender mais, te estimula a desafiar os limites da sua compreensão até aquele momento, né? Então, como a gente organiza a nossa própria produção pensando isso, pensando em alcançar as pessoas, mas de uma maneira que a gente não está ali só querendo dar na boca delas, né? Que a gente estimula elas fazerem mais, estimula elas a irem atrás, a irem além do que é imediatamente acessível e imediatamente consumível, né? Acho que essa é uma questão muito importante que a gente tem que se colocar hoje, sobre como a gente pode ocupar esses meios digitais de maneira a levar a promover, estimular essa mudança de mentalidade para ir além do imediatismo, além do imediatamente consumível, além daquilo que eu posso ver no meu feed e simplesmente passar para a próxima informação, né? Acho que se tem algo que eu acho que possa contribuir de alguma maneira para a gente caminhar num sentido mais promissor, eu acho que seria isso mesmo. Usar também a nosso favor, né? Com certeza, né? Dizem que o problema é quem está usando, né? Quem está usando ali a rede social, como você está usando, de que maneira você está usando, enfim. Eu queria perguntar para vocês também sobre... a gente tem se falado muito sobre essas produções mais do mesmo, produções de algoritmo também, já falou um pouco de redes sociais. O que vocês acham, brincando aqui de futurologia, o que vocês acham que leva melhor no futuro? As produções que entreguem ali exatamente o que o público quer, ou o que for aí mais fora da caixa, né? Por exemplo, jogos mais cabeça, filmes mais diferentões, séries mais diferentonas. Quem se dá melhor nessa? Olha, o Guto que quer crer num futuro melhor ou o Guto que vive a realidade vai responder essa? Do fundo do coração, eu sempre espero que coisas que quebrem a expectativa e quebrem o normal acabem indo melhor. Às vezes isso acontece, mas pensando na matemática de algoritmos e de como as coisas funcionam nesse momento, é mais difícil.
nesse momento eu vejo que realmente o que consegue atingir todo mundo, até pensando numa lógica básica de rede social mesmo, é aquilo que todo mundo está fazendo. Né? O algoritmo é estimulado, ele pega, se você utilizou uma música X, essa música todo mundo está ouvindo. Então, esse aqui, não importa que tipo de coisa você fez, botou essa música, vai funcionar. Mas eu vejo que, né, dentro do meu lado esperançoso, de que essas produções e qualquer outra coisa que quebre esse padrão, que vá além das coisas básicas, consiga de vez em quando ficar furando essa bolinha, sabe? Para um dia ter furos o suficiente para cair de uma vez só. Então, esse lado é puramente otimista, de realmente conseguir prever o que vai acontecer. Acho que a gente vai ficar uns bons tempos aí só seguindo o algoritmo. Eu pessoalmente concordo. Eu acho que... Gostaria? Não gostaria, mas... Assim, na minha perspectiva, o que pode combinar uma espécie de pessimismo e otimismo ao mesmo tempo, né? Por um lado, eu tendo a pensar também que essa lógica do algoritmo vai tender a prevalecer por um tempo. Uhum. Mas eu acho que, por outro lado, e aí o aspecto meio otimista, é que, em certo sentido, o que me parece que a gente pode observar em diferentes momentos na história é que tudo que é levado ao seu extremo chega a um ponto de declínio também, de exaustão, né? Então, o que talvez a gente possa ter uma esperança é que justamente esse processo, ele mesmo caminhe para o ponto da sua exaustão, né? Até um ponto onde as pessoas vão dizendo, gente, eu não aguento mais ficar aqui no TikTok consumindo a mesma coisa a hora toda, a gente precisa de alguma coisa diferente, né? E isso vai estimular, eventualmente, que outros tipos de produtos, outras maneiras, inclusive, de estar no meio digital, que obedeçam outras lógicas, não estejam submetidas a esse império dos algoritmos, né? Que meios alternativos surjam no interior do próprio digital para as pessoas se relacionarem com ele de outro modo, né? No fim das contas, o próprio fato de haver cenários distópicos contribui para que venha algo depois deles, né? Então, fato. Falando inclusive, dessa exaustão e uma resposta imediata da própria cultura pop, que já vem se falando há um tempo de estamos exaustos de super-heróis e de filmes de super-heróis. Aí o que acontece? Então agora vamos fazer filmes de anti-heróis e as séries de super-vilões. Tá rolando também. Tem coisa muito boa. Enfim, Sim. Coringa, Loki, teve aí já um monte de produções recentes e já acho que também é uma espécie de resposta, né? Porque às vezes a gente também se identifica um pouco com os vilões. Às vezes eles são mais legais. Às vezes eles trazem outras coisas que o herói, coitado, ele precisa estar sempre se perguntando se ele vai salvar a namorada ou o mundo, né? É muito difícil essa decisão. Bom, pra gente dar dicas, então, para não dizer que não demos, o que vocês estão assistindo, jogando, ouvindo, lendo, enfim, que vocês achem aí que vale a pena o pessoal acompanhar também e, eventualmente, até parar para pensar mais e olhar com mais carinho aí pra cultura pop. Eu vou dar a recomendação que pode custar muitos anos da vida de todo mundo que seguir ela, que é One Piece. Eu sabia. A hora que eu veio aí. One Piece, história pequenininha, anime com 1080 episódios por enquanto, vai ter seus 2000. Que então... a versão editada tem o quê? Uns 500 episódios, assim, a versão que eles fizeram. A versão reduzida. Tem um mangá com 1000 e poucos capítulos também. Porque One Piece eu acho que ela é uma obra que consegue... E bastante do papo que a gente teve aqui hoje, acho que o One Piece consegue abraçar. Porque ele tanto evoluiu narrativamente ao redor do tempo, quanto sempre foi uma obra bastante responsável, no geral. Até de um jeito surpreendente para imaginar o maior mangá da história do Japão. Uma obra que você olha e você fala, mas esses temas estão dentro do maior mangá da história do Japão? Quem sabe que o Japão, assim como o restante do mundo, tem várias problemáticas em relação a sexismo, a racismo, a homofobia, tudo. One Piece está discutindo todas as questões? Está. E essa parte que me impressiona de One Piece. Isso é uma obra gigante que, se você tiver essas questões lá dentro, são muito bem resolvidas. Se você não tivesse, ainda seria uma obra excelente. Mas ver como um autor conseguiu colocar na maior obra do Japão esse monte de discussão importante junto com uma história extremamente bem escrita, com os personagens interessantes e que ele traz reflexões que são muito maiores do que só a clássica historinha do pirata que estica. Né? Um pirata
Caso por acaso ninguém conheça One Piece, é um pirata que tá seguindo aí pra buscar o tesouro de One Piece, de um lendário pirata que, né, que morreu muito tempo atrás, mas disse que o tesouro dele tava lá. Até agora ninguém faz nem ideia do que é esse tesouro, vai demorar muito tempo ainda, mas enquanto ele tá andando o mundo, ele tá vivendo esse mundo. Sentindo as dores das pessoas que ele encontra, sentindo os preconceitos que as pessoas que ele encontram passam, dos mais variados tipos possíveis, e encontrando pessoas diferentes. Esse é um ponto que brilha muito dentro de One Piece. Todo mundo é muito diferente, assim como na vida real. Querendo ou não, a gente olha, não, tem pessoa que é parecida, mas cada um tem a sua vivência, tem o seu modo de interpretar a vida, tem as suas experiências próprias que levaram para caminhos distintos. E o One Piece, por passar nesse mundo gigantesco, com todas essas pessoas, ele te mostra a essência mais básica de, tipo, respeitar todas as pessoas, independentemente de como elas sejam, e apenas respeitar a vida no grande geral, dentro de várias outras discussões menores de cada personagem. Então, eu acho que é uma obra muito rica, filosoficamente falando até, em todos os sentidos. E é uma experiência bem grande, que quem começar depois disso aqui, com certeza vai me agradecer um dia. Daqui uns 10 anos, quem sabe quando acompanhar. Não, e olha só, aproveitar o benefício de ser uma obra contínua a seu favor. Né? Quando uma obra fechada não vai ter essa chega no final, oportunidade. Acabou. Quando chega o final de One Piece? Não sei. Não sabemos. Vamos descobrir. Até lá tá sendo ótimo, né? E você, Lucas? Olha, tentar falar, digamos assim, um anime, um game e um livro, né? Mas assim, confesso que de anime, na época que era pra eu ter assistido até o fim, né? Que era mais jovem, tava indo pro evento de anime, eu não assisti, até porque eu tinha um pouco o anti-FOMO, sabe? O Fear of Missing Out. As pessoas queriam ver, eu tava assim, eu não queria ver naquela hora, deixava pra ver depois. Mas você tava no Joy of Missing Out. Gostei, é o Jomo. Parece nome de personagem de anime, inclusive. Pode procurar. É um monte. Mas né, então na época eu não peguei pra assistir Naruto por completo, eu só vi um pouco o mangá, e aí nos últimos tempos eu resolvi pegar pra assistir. Não sei qual que é a opinião do Guto a respeito, mas eu confesso que eu fiquei assim... E é claro, é um anime clichê, mas ao mesmo tempo... Clichê no sentido que já é bem conhecido, popular, mas... Por que eu acho que vale a pena? Porque parece que ele tem um poder impressionante de juntar diferentes gerações de fato. Do tipo, até o meu sobrinho hoje, ele assistiu, gostou de Naruto, e depois de assistir eu vejo muito por quê, porque ali de fato tem uma narrativa muito rica, assim, do ponto de vista de valores mesmo, de pregar um valor de comunidade, de conseguir conciliar certos valores que são difíceis para nós hoje, como, por exemplo, do esforço individual, mas do senso de comunidade ao mesmo tempo, né? Então não é essa coisa só, eu posso tudo, eu sou capaz de tudo, porque tem essa questão de depender da relação e de fazer as coisas que você pode fazer como indivíduo, pelo bem da sua comunidade, das pessoas ali, dos vínculos que se cria, né? Tudo isso ao mesmo tempo que tem uma trama de luta que é instigante nesse sentido das habilidades que a gente estava falando, porque você tem que desenvolver inteligência para conseguir acompanhar qual que é a estratégia que esse aqui usa, como que esse daqui... Então, realmente tem muitas camadas, né? E acho que a criança que justamente busca um estímulo cognitivo percebe isso, e isso acaba dando um norte. Isso dava toda uma outra conversa, né? Ou como às vezes eu tenho a impressão que os animes hoje cumprem o papel que as mitologias cumpriam muito antes, né? Nesse sentido de que você não acredita que o Naruto... Não precisa acreditar que o Naruto ou que o Goku existem, mas eles servem de modelos para você seguir ali, né? Então acho que acaba sendo um anime muito interessante para essa potência que ele tem de dialogar com diferentes gerações, assim, né? Até um ponto de contato para poder conversar com filhos, sobrinhos e assim por diante, né? De livro, eu ia recomendar esse livro aqui do João Varela, que é Videogames, a Evolução da Arte, né? Que é um livro muito legal, que ele realmente faz uma espécie de história do videogame, passando por algumas das principais produções que houve ao longo do tempo e como cada uma delas foi transformando o próprio gênero dos videogames, né? Trazendo mecânicas novas, estilos de jogo novos e assim influenciando todo o sentido da indústria, inclusive, né? É muito legal, vale muito a pena. De jogo, acho que um dos principais que eu ia recomendar, eu já falei aqui mais de uma vez, inclusive, né? O Spiritfarer, que eu acho que
de muitas maneiras, é um jogo que, inclusive, vai muito nessa contracorrente daquilo que a gente tende a associar com o jogo, que é essa coisa do desempenho, do produzir, do administrar bem os recursos, que, na verdade, é muito um jogo sobre cuidado com os outros, e que, ao mesmo tempo, tende a cultivar essa consciência da finitude da vida, mas de um modo que não traz desespero, de um modo que te permite justamente abraçar isso, né? Ver a beleza nisso. Ver a não beleza, angústia. exato, a beleza, a serenidade, abraçar isso com uma espécie de serenidade, né? E a gente falando de anime, justamente, a própria estética do jogo é muito influenciada pelo estúdio Ghibli, né? Tem toda essa pegada, então é muito interessante. Mas um outro jogo que eu recomendaria, e que aí é até um pouco mais, digamos assim, heterodoxo no sentido da nossa expectativa sobre jogos, né? É um que se chama Proteus, que é um jogo que é basicamente uma espécie de gerador aleatório de natureza, em que o seu único propósito ali, se é que você pode chamar isso de propósito, é explorar. Então a única coisa que você faz no jogo é andar para explorar a ilha lá que o mapa cria para você de natureza, com árvores, animais, às vezes ruínas, uma cabana aqui e ali, uma música relaxante, e tudo que você faz é existir ali. E, sabe, às vezes você joga, sei lá, 15 minutos, mas o mero fato de você se colocar nessa disposição puramente contemplativa, de estar simplesmente ali, de não precisar de nenhuma outra razão, já é algo que vai muito na contracorrente da nossa sociedade hoje, né? E mostra muito o potencial que games têm, inclusive, de serem essas ferramentas de contemplação, que possibilitam estar no mundo de uma outra forma, estar nesse estado contemplativo, que é tudo aquilo de que a nossa sociedade hoje muitas vezes acaba nos afastando, exigindo que a gente esteja produzindo, trabalhando, pensando sempre no instante seguinte e não vivendo o instante de agora, né? Então é uma experiência, em geral, breve, mas altamente recomendável, eu diria. Ah, interessante. Bom, vou recomendar uma também, então, diferente, vou pro mundo das séries. Recomendo Ruptura, da Apple TV Plus, ou Severance, que acho que é uma série ótima pra gente pensar a relação que a gente tem hoje com vida pessoal e trabalho, porque muita gente pensa, se eu pudesse separar as duas coisas seria ótimo. E provavelmente não seria. E essa série vai refletir um pouco sobre isso. Ela é meio sci-fi, né? O Guto assistiu também. Eu tô reassistindo, inclusive. Ela tá caminhando pra segunda temporada, então é um bom momento pra maratonar aí a primeira. Mas é uma série muito interessante, tem um final, assim, que você vai gritar na frente da TV e você vai querer mais. É isso. Gente, queria agradecer a presença de vocês no nosso primeiro MesaCast aqui da Casa do Saber. Ficaram felizes de vir na sala da casa? Maravilhoso. Muito bom. Foi incrível, foi incrível. Por favor, suas redes, Guto, pro pessoal acompanhar. Minhas redes, procurando por Cronosfera, você encontra tudo. Ou Foi o Guto, nas outras redes sociais que não são o YouTube. Só procurar Foi o Guto, tô por lá. É isso. Tudo, todo quando é lugar do mundo da internet, eu tô em todo canto. Perfeito, e você, Lucas? Pra mim também, se procurar Filósofo que Ri, né, dá pra encontrar meu canal no YouTube, meu Instagram, basicamente, por esse nome fica fácil de encontrar. Maravilha. Bom, e você aí que está assistindo a gente, não sei como você pode não ter se inscrito no canal ainda, aproveite para se inscrever e ative as notificações para não perder nenhum episódio aqui do nosso MesaCast na Sala da Casa. A gente vai ter aí mais temas e mais convidados, sempre com um papo super interessante. E é claro, aqui no link da descrição você encontra aí como você acessa a nossa plataforma Casa do Saber Mais, onde a gente tem aí muitos cursos sobre assuntos que eu tenho certeza que você vai se interessar, de psicanálise, história, filosofia, negócios, enfim, tem muita coisa interessante e tem também um cupom de desconto aqui embaixo para vocês, é CDS10. A gente fica por aqui com o nosso primeiro episódio do Na Sala da Casa e espero ver vocês em breve. Muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.